Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje o nosso culto será diferente. Diferente, mas normal. Normal porque nós estamos no templo, na Igreja Batista em Jardim Gá, na rua Xiniguá, número 42. Diferente porque eu tenho gravado lá na minha casa, mas hoje nós estamos aqui na igreja, gravando essa mensagem para te trazer de volta, para te arremeter de volta a esse nosso espaço físico. Mas hoje nós já sabemos que não é o espaço físico o local de adoração. O local de adoração é onde nós estamos. E hoje você aí na sua casa, eu aqui no templo, adoraremos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E eu quero convidar você, como foi na semana passada, a se levantar, a se colocar de pé aí do sofá. Isso mesmo, vai lá, vai levantando aí. Isso. E agora você vai dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. Porque o abraço, ele cura, o abraço, ele traz aconchego, o abraço traz paz, traz segurança. Então abraça essa pessoa que está ao seu lado. Abraçou bem gostosinho? Que bom! Deus seja louvado por cada família da nossa igreja, por cada lar que está reunido agora, para poder se alimentar da palavra de Deus, para se fortalecer na sua fé, para superar esses desafios que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Eu quero orar com você, eu quero pedir para você nesse instante, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça aí na sua casa, e eu quero que você se coloque na presença do Senhor, em oração nesse momento. Vamos orar? Ore comigo. Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada ovelha desse pequeno rebanho. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, pelas vidas que estão sendo guardadas pelo Senhor. O nosso povo, o povo da Igreja Batista em Jardim Gá, ó Deus, está sendo protegido por Ti desse mal terrível que está aí fora. Obrigado porque nenhuma vida ainda desse rebanho foi acometida com essa enfermidade e nem será, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos livrado desse mal. Agora eu te peço, Senhor, que receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba, Deus, o nosso culto, o qual oferecemos ao Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale e ministre sobre cada coração, aonde estiver um membro da sua igreja ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito Santo esteja ali, ó Deus, tocando, confortando, fortalecendo, instruindo, ensinando o caminho que o Senhor deseja que ele percorra nesse período de quarentena. Deus, tenha piedade da nossa nação, tenha piedade do Brasil, ó Deus, e eu te peço que a sua misericórdia seja estendida sobre essa nação e que venha a cura do Senhor sobre a nossa terra, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Agora, nós entraremos no momento de adoração. Então você aí na sua casa, desligue todos os aparelhos eletrônicos, só fique com esse que você está utilizando para estar assistindo esse culto. Então, desconecte-se completamente, concentre-se no Senhor, volte o seu coração totalmente para Deus. É o momento do seu culto ao seu Deus. Vamos adorar o nosso Deus?
vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor, queremos te contemplar, Deus, aqui cada um da sua casa, Pai, mais unidos em adoração, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu nome, Pai, porque é para isso que existimos, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém, Senhor. Obrigada por este momento, Pai. Obrigado pela tua presença, Deus. Obrigada por tudo, Pai. Continua conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero pensar com você sobre fé para vencer problemas.
Na vida, nós enfrentamos muitas situações difíceis e hoje estamos enfrentando mais um grande problema, mais um grande desafio. Mas isso não é exclusividade nossa. Dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo enfrentam o mesmo problema, a mesma situação que eu e você estamos enfrentando neste momento. E tanto para eles como para nós, não há uma regrinha, não há algo prático para solucionarmos esse grande problema que nós estamos enfrentando. Não há aquela questão pragmática de 3 passos para alcançar o seu objetivo, 7 semanas para mudar a sua vida, ou 10 coisas que você vai fazer para potencializar o seu potencial. Essas regrinhas, essas questões pragmáticas, elas não funcionam nesse contexto. O nosso problema, ele não tem um recurso humano no momento para vencê-lo ou para superá-lo. Nós temos poucas informações humanas para poder ter vitória sobre essa situação. Ao longo da vida, no percurso da nossa vida, nós enfrentamos vários tipos de problemas. Alguns até podemos evitar. Por exemplo, eu posso evitar uma amizade indesejada ou uma amizade que vai me trazer prejuízo, uma amizade que vai prejudicar a minha vida. Eu posso evitar o vício, eu posso evitar o problema do sexo fora do casamento, eu posso evitar a cobiça, a mentira. Porém, há alguns problemas que eu não consigo evitá-los. Por mais que eu tente me precaver, por mais que eu tente me cercar, me blindar, ainda assim esse problema irá atingir a minha vida. Eu não tenho o controle de tudo ao meu redor e por isso surgem situações na minha vida que eu não consigo dar a solução, eu não consigo dar a resposta a ele. Por exemplo, hoje eu estou empregado, amanhã eu estou desempregado. É muito difícil isso. Não está mais no meu controle, nas minhas mãos, eu ser recolocado no mercado de trabalho. Hoje eu estou saudável, amanhã eu estou doente. Eu não tenho o controle da cura sobre a minha vida, do tratamento sobre a minha vida. Eu não tenho isso em minhas mãos. A morte, por exemplo, é um outro problema que eu não tenho solução para ela. Algumas coisas, queridos, na nossa vida, alguns problemas que nós enfrentamos, que a resposta está em Deus. É a nossa fé que vai nos fazer superar esses problemas. E essa pandemia que nós enfrentamos hoje é exatamente isso. É a fé que vai nos fazer superar, nos fazer vencer esse grande problema. Pois nós não encontramos ferramentas humanas, nós não encontramos um mecanismo humano rápido, prático, para superar, para vencer esse grande desafio, esse grande problema. E qual mecanismo então eu posso usar para vencer o problema da pandemia? Diante desta pandemia, muitas pessoas têm usado alguns recursos para vencer este grande problema que está diante deles. Alguns estão cozinhando, outros estão procurando preencher a sua mente com uma boa leitura, outros estão praticando exercícios físicos dentro de casa. Enfim, cada um está procurando um caminho para vencer, para passar por esse momento e alcançar a sua vitória lá. Porém, esses mecanismos, eles não mostram resultado, permanente, mas sim momentâneo. E eu preciso de algo que me dê estrutura permanente para superar, para vencer este grande problema que é a pandemia hoje. Esses que têm utilizado de coisas paliativas para vencer a pandemia, em muitos momentos eles são pegos com um pânico na mente e no coração, totalmente desesperado com o cenário. Outros têm uma visão apocalíptica, que é o fim do mundo. Alguns se abatem e não poucos estão amargurados com toda a situação que está acontecendo, se tornam pessoas negativas, com falas negativas. E alguns até se revoltam
contra Deus. Então isso demonstra que essa ferramenta paliativa não traz a visão de vitória, não traz uma permanência, uma consistência de que essa tempestade vai passar e que a vitória está por vir no Senhor. Nós não conseguimos superar esse problema com o que nós temos aí fora. Então eu preciso de um recurso mais poderoso, eu preciso de algo melhor. Não que esses recursos não vai contribuir para uma serenidade, para uma tranquilidade emocional, não que seja totalmente descartável, mas isso, ou essas coisas, a leitura, o cozinhar, o brincar em família, nada disso vai trazer a estrutura interna necessária para que nós venhamos vencer, superar esse grave problema. Você pode e deve canalizar as suas energias para o Senhor, para a sua fé em Deus, crendo que todas essas coisas estão no controle de Deus, estão no comando do Senhor, e que a sua vida poderá ser guardada pelo Senhor se você se voltar para Ele, se inclinar completamente para Ele. Se a ciência não tem solução, se a saúde não tem um tratamento, se as autoridades estão em conflitos com o que fazer e a forma que fazer, qual caminho eu e você iremos optar para vencer esse grande problema? Eu quero desafiar você a, junto comigo, optarmos pelo caminho da fé, olharmos para o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, percorrer o caminho da esperança no Senhor, sabendo que Ele cuidará de mim e cuidará de você. Talvez você hoje esteja se perguntando: mas pastor, como que Deus pode me ajudar a vencer esse problema? Como que Deus hoje pode me ajudar a superar essa situação? A Bíblia, ela pode nos fortalecer e nos dar algumas direções, e ela nos aponta vários caminhos para nos fortalecermos na fé, na nossa alma, na nossa mente e superarmos grandes desafios, como tantos homens de Deus já fez na história, como Davi, como Daniel, como Abraão, como Moisés, como Paulo, como tantos grandes homens de Deus superaram grandes desafios, grandes problemas, tendo a sua fé e esperança depositada no Senhor. E o Salmo de número 107, no seu cabeçalho, lá no início desse Salmo, ele diz assim, não é nem um versículo, é o cabeçalho desse texto, diz: Deus salva de todas as tribulações. Olha esse Salmo. Ele tem como título: Deus salva de todas as tribulações. Não importa a tribulação que estejamos vivendo ou que você está passando, Deus pode te salvar. E o Salmo de número 107 tem 4 versículos interessantes, é o versículo 6, 13, 19 e 28. Esses 4 versículos, eles são idênticos, eles são iguais. E os 4 versículos diz: na sua aflição clamarão ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Esses 4 versículos repetem a mesma coisa. No momento de aflição, no momento de angústia, o povo hebreu, o povo de Israel clamou ao Senhor, o Senhor ouviu e os socorreu e os livrou da sua tribulação. Ou seja, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de problema, a fé foi o caminho da vitória desse povo. A fé pode ser o caminho para a nossa vitória sobre o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Você pode e deve exercitar a sua fé para superar esses grandes desafios, o grande problema que nós estamos enfrentando. Deus, Ele quer lhe ajudar a resolver esses problemas, mas para isso você precisa inclinar o seu coração para Ele, inclinar a sua fé para Ele. Nós estamos vivendo agora um momento de esfriamento da fé. Quando a pandemia começou, as pessoas estavam buscando a Deus, orando, fazendo campanha, isso e aquilo outro, e agora nós estamos nos abatendo.
O povo de Deus está se abatendo, nós não podemos nos abater, nós precisamos confiar ainda mais, nós precisamos ter mais esperança, nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar mais, nós precisamos nos achegar mais diante do Senhor Jesus. Ou será que nós seremos iguais o hebreu que saiu do Egito, que saiu dançando, celebrando, salmodiando, mas quando passa um pequeno período no deserto, começa a murmurar, começa a reclamar e começa a se esquecer de tudo que Deus já havia feito, começa a abandonar o Deus a qual havia libertado eles? Será que nós estamos nos esquecendo do nosso Deus por conta de tantas notícias negativas? Será que nós estamos nos distanciando da nossa fé? Nós precisamos nos fortalecer ainda mais, precisamos nos achegar mais a Deus. É a nossa fé que irá fazer a gente superar esse grande problema, esse grande desafio. No momento em que vejo homens e mulheres não tendo resposta para os seus problemas, resposta para esse problema, eu preciso então voltar o meu coração e a minha vida para aquele que tem resposta para todos os problemas, para o Deus Todo-Poderoso. Entenda isso. Eu, como ministro de Deus, como ministro do Evangelho, eu preciso mostrar para você os caminhos de Deus para vencer esse desafio, para vencer esse problema. E o único caminho que eu encontro nesse momento, entenda isso, é o caminho da fé, é o caminho da esperança. A forma mais precisa, mais contundente, mais real, apesar de eu não poder tocar nela, apesar de eu não poder ver com os meus olhos, é a fé. A fé, a esperança no Deus Todo-Poderoso que há de agir sobre a minha vida e sobre a sua vida. E há um texto na Bíblia que vai nos mostrar o caminho que um certo homem trilhou para conquistar uma vitória sobre um grave problema que ele estava vivendo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo aí na sua casa, no livro de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 10. Então, tome a sua Bíblia, abra e fique com ela aberta nesse texto. Nós estaremos lendo alguns textos durante essa mensagem aqui nessa pequena passagem do livro de Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Me acompanhe nessa leitura. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito admirava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que o Senhor Deus nos abençoe muito nessa pequena porção
para alimentar a fé no meu e no seu coração. O centurião dessa história, ele está com um grande problema, ele está enfrentando um grande desafio. O seu amigo chegado está enfermo, está doente, e o quadro dele está se agravando muito. Esse centurião está buscando a cura, buscando solucionar o problema desse seu amigo, pois ele estava sofrendo com a situação que o amigo estava vivenciando, estava passando naquele momento. E quem era o centurião? O centurião, ele era um soldado romano. Dentro da escala de hierarquia no exército romano, ele era o sexto. E ele tinha a seu comando 100 homens. 100 homens, 100 soldados, estava debaixo do comando desse homem chamado dentro do exército de centurião. E esse homem era um homem de prestígio dentro daquela sociedade. Era um homem respeitado dentro da sociedade judaica daquela época. E esse centurião, ele não só tinha esses 100 homens a seu comando, mas ele, nos momentos de batalha, nos momentos de guerra, ele guerreava ao lado dos seus soldados. Ele estava junto com eles em todas as batalhas. E ele era um dos soldados mais habilidosos. Por isso era comandante de 100 homens. Ele era um exímio guerreiro. Então isso lhe atribuía respeito, lhe atribuía prestígio diante daquela sociedade. Porém, ele está agora com um grande problema a ser solucionado. A saúde do seu amigo está comprometida. E o prestígio que ele tem, a força que ele possuía, as habilidades que ele tinha, não poderia trazer solução para aquele problema, para aquela situação que ele estava enfrentando. Então, ele volta os olhos para aquele que de fato pode resolver todos os problemas. Ele volta os olhos para Jesus, pois ele ouve falar de Jesus e então ele entende que Cristo poderia resolver aquele grave problema que ele estava enfrentando. Ao observar o texto, você vai perceber que o oficial, que o centurião, ele não vai à busca dessa solução ele próprio saindo atrás, mas ele manda alguém ir falar com Jesus para que Jesus dê uma palavra de comando para que o enfermo fosse curado. E quando esse mensageiro chega, algo interessante acontece ali. E esse mensageiro transmite o recado do centurião a Jesus. Jesus ouve atentamente e Jesus não dá as costas para aquele problema. Olha, meu irmão, Jesus nunca deu as costas para nenhum problema. Querido, Cristo não dá as costas àquele que lhe pede socorro. Cristo não dá as costas ao teu problema. Foi assim que o Senhor curou o coxo no tanque de Betesda. Foi assim com a sogra de Pedro. Foi assim com Agar. Foi assim com a samaritana. Foi assim com tantas pessoas. Cristo Jesus não dá as costas ao problema. Cristo Jesus traz direção, traz solução, traz milagre sobre a sua vida que está em problema. Agora você precisa ir até Ele, se mover até Ele por fé e com fé. O que vai fazer com que você supere seus problemas hoje é o exercitar da sua fé em seu coração. O primeiro ponto da nossa reflexão hoje é: Jesus resolverá os seus maiores problemas. O verso 3 do capítulo 7 de Lucas diz: Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fossem curar o seu servo. Bem, quando nós enfrentamos ou quando nós nos deparamos com alguns problemas na nossa vida, nós tentamos encontrar soluções, nós queremos achar caminhos, tentar resolver. Nós vimos que esse centurião, ele não tinha mais solução, não tinha mais caminho para tentar trazer a cura para o teu servo, e agora só lhe restava a fé. E ele então vai à busca daquele que estava operando sinais e maravilhas dentro da sua
comunidade, dentro da sua região. Então esse centurião está agora depositando a sua fé no Senhor Jesus. Mas esse centurião era um soldado romano e não um seguidor de Jesus. Ele não era um discípulo de Cristo Jesus. Ele não era alguém que estava sendo discipulado pelo Mestre, pelo Messias. Ele era um soldado romano. E como soldado romano, ele não se submeteria a um mestre judeu, pois eles não receberiam, os soldados, os centuriões da sua época, não receberia de forma alguma um judeu na sua casa. Não permitiria que ele entrasse na sua casa, não seria doutrinado por um judeu. Como então agora pedir socorro a esse homem, a esse Jesus, a esse Messias, a esse judeu, sendo eu um centurião? Será que ele poderá virar as costas para mim? Será que ele poderá não me atender? Como vimos há pouco, Jesus não dá as costas. Independente quem busque, independente quem clame por ele não dará as costas, pois o centro da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o centro da Bíblia. Deus amou a todos e não amou a alguns. Deus amou a todo ser humano. Por isso, não ande ansioso, não ande preocupado, não ande cabisbaixo, não ande pensando que você vai ser vencido, derrotado por essa pandemia que está aí fora. Não, olhe pela fé em Jesus, pois Ele vai te acolher, Ele vai abraçar a sua vida, Ele vai receber você, Ele vai fortalecer você. Não importa se você não é discípulo de Jesus, se você não frequenta uma igreja, se você não foi doutrinado, não. Volte a sua fé, a sua esperança para o Senhor. É isso que Ele quer. Foi isso que esse centurião fez. Ele foi à busca daquele que poderia resolver o problema para ele. E então ele vai clamar e vai buscar a esse que tem todo o poder. O próprio Jesus, em Mateus 11:28, vai dizer para que eu e você leve a Ele o nosso fardo, o fardo que está pesado, o problema que nós estamos carregando, para que Ele nos dê alívio à nossa alma, ao nosso coração. O Senhor vai te dar alívio, Ele vai acolher a sua vida. Então apresente a Ele esse problema e descanse seu coração. Ele vai cuidar de você e vai te conduzir aos passos da vitória, em nome do Senhor Jesus. Reconheça que só pela graça de Jesus os nossos problemas podem ser superados. Esse é o segundo ponto da nossa reflexão. No versículo 6 vai dizer assim a nós: já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço, guarda isso, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Muitos de nós pensamos que recebemos algo de Deus por merecimento, por sermos pessoas boas, então Deus há de nos abençoar. Não, negativo. Nós somos pecadores, nós somos homens falhos. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus faz em nós é pela graça do Senhor. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores de nada. É por isso que nós vivemos hoje o tempo da graça, do favor imerecido. Nós não somos merecedores, mas Ele age a nosso favor. É a graça de Deus que nos dá condições de superar, de vencer os nossos grandes obstáculos, os nossos grandes problemas, como esse que está aí agora. Nós não somos dignos de receber esse favor de Deus, mas Ele, segundo a sua graça, opera em nós, Ele traz isso para nós. Algumas pessoas ainda dizem assim: se eu fizer tal coisa, ou deixar de fazer aquilo, então Deus há de me ajudar, Deus há de operar sobre minha vida. Não, nada que a gente faça vai trazer o favor de Deus. A única coisa que move o coração de Deus a meu favor e a seu favor é a nossa fé. A fé move Deus a agir
em favor do seu povo. Agora, por mais bonito, por mais belo que eu possa fazer algo, não vai atrair a atenção de Deus, não vai trazer a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Então, o que é que nos faz vencer os problemas? A nossa fé. Isso é a graça de Deus que virá sobre nós. Isso trará a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, os nossos problemas, os nossos desafios, eles são vencidos pela graça que está sobre a minha vida. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Esse centurião, quando ele diz que não é merecedor de receber Jesus na sua casa, ele está deixando muito claro para mim e para você que ele está confiando numa graça, que ele está confiando num favor a qual ele não é digno, a qual ele não é merecedor. E por isso essa atitude mostra para a gente uma humildade no coração desse homem. Mostra que ele estava indo até Jesus com um coração humilde, sabendo que não era digno, que não era merecedor. E esse papel não era um papel fácil para um soldado romano, porque esse perfil de humildade não era trivial de um soldado romano. Muito pelo contrário, eles eram arrogantes, prepotentes, ensimesmados, cheios de si, não eram humildes. Mas agora ele está reconhecendo a grandeza de Jesus, ele está reconhecendo o poder que há em Jesus, a autoridade que há em Jesus. Então ele se coloca de uma forma humilde diante do Senhor, dependendo dessa graça para que o seu amigo fosse curado. Essa é a forma que nós devemos nos direcionar ao Senhor, cheios de fé e de humildades, reconhecendo quem Ele é. E assim ter a certeza que a graça de Deus virá sobre a sua vida, virá sobre a minha vida, e nós triunfaremos, nós teremos a vitória sobre esse grande problema que nós estamos enfrentando, em nome de Jesus. No terceiro ponto da nossa reflexão, eu trago ainda a nossa memória para pensarmos que devemos depender do poder de Jesus para vencermos os nossos problemas. Devemos ser dependentes do poder de Jesus sobre nossas vidas. O centurião diz a Jesus no versículo 7: mas dize uma palavra e meu servo será curado. Este homem está declarando a autoridade que Jesus tinha, está vendo o poder que havia em Jesus e que só era somente necessário Jesus dizer uma palavra e então o teu servo seria curado. Tudo quanto era necessário era um comando de Jesus, era uma fala de Jesus. E eu e você precisamos entender o poder que há em Cristo Jesus, na fala do nosso Mestre, pois tudo foi criado pela palavra, pelo verbo, e o verbo era o próprio Deus. E esse verbo que é o próprio Deus é o nosso Messias, é Jesus. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Foi nas palavras de Jesus, aliás, os soldados romanos, ao ouvir a palavra de Jesus, volta aos fariseus que havia pedido para prender a Jesus e diz aos fariseus: olha, nós não podemos prendê-lo porque nós nunca ouvimos ninguém falar com tanta autoridade. Nós nunca ouvimos alguém com tanta autoridade na sua fala. Quando Jesus interroga os seus discípulos, Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna ou palavras de esperança? A palavra de Jesus é uma palavra de autoridade, é uma palavra de poder. O próprio Jesus, em Mateus 28, no versículo 18, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O poder e a autoridade de efetuar, de realizar nos céus e na terra está nas mãos do nosso Senhor, está nas mãos de Cristo Jesus. Não há maior autoridade
do que Cristo Jesus. Diante dele, todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor soberano e absoluto. Então eu preciso aprender a depender e a confiar nesse poder que há em Cristo Jesus. Nada mais é necessário. Eu não preciso de arrepios, eu não preciso de emoções, eu não preciso de sopro, eu preciso confiar, porque em uma só palavra de Cristo Jesus, a vitória chega até a mim. Uma só palavra de Cristo Jesus e o inferno se abala, se estremece, pois há poder no nome e na voz do nosso Mestre, na fala do Messias, do Deus Todo-Poderoso, e é nessa voz, é nesse poder que eu devo me agarrar nesse momento. Se Ele disse que iria aliviar o meu fardo, o nosso fardo, eu tenho que confiar nisso, eu tenho que crer nisso. Se Ele disse que enxugaria de nossos olhos toda lágrima, eu preciso confiar nisso. Se Ele diz que nos daria a paz, e a paz que excede todo entendimento, não é a paz que o mundo pode te dar, mas é uma paz especial, eu preciso confiar nisso. Eu preciso ter a certeza que isso virá sobre a minha vida. Eu preciso aprender a confiar no poder da palavra de Cristo Jesus, pois Cristo Jesus tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Como vencer os meus problemas? Confiando no poder da palavra de Cristo Jesus. No quarto ponto, eu quero pensar com você em cultivar uma fé sincera em Jesus. Veja o versículo 9, junto comigo. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus está admirado aqui agora com a fé deste homem, quando ele diz: Senhor, em uma só palavra que o Senhor der, o meu servo será curado. Não precisava Jesus chegar ali, não precisava impor as mãos, não precisava a oração presencial de Jesus, não. Aquele homem dá uma demonstração de fé gigante, dizendo: Senhor, num só comando, numa só fala, o meu servo será totalmente curado. Algo extraordinário nós percebemos aqui, pois somente 2 vezes em todo o Evangelho o Senhor se admira da fé de alguém, e aqui é uma delas. O Senhor está admirado com o tamanho da fé que há no coração desse centurião, na confiança dele, no poder que há em Cristo Jesus. E há um outro momento no Evangelho que Jesus, ele também se admira, mas ele não se admira pelo tamanho da fé, como é nesse caso do centurião, mas ele fica admirado com a falta de fé. Em Marcos 6,6, Jesus se admira com a incredulidade daquelas pessoas. Aquelas pessoas não criam em Cristo Jesus, e por isso ele não pôde realizar muitos milagres no meio deles. E aí, querido, eu quero lhe perguntar uma coisa: o Senhor, ele tem se admirado com o tamanho da sua fé ou com o tamanho da sua incredulidade? Eu espero que Cristo esteja contemplando uma fé muito forte no seu coração e não uma incredulidade. Eu espero que o Senhor esteja se admirando com o tamanho da sua confiança nele. Ao longo da minha vida, eu ouvi uma frase e já falei essa frase muitas vezes. Essa frase diz assim: não mostre o tamanho do seu problema para Deus, mas mostre o tamanho do seu Deus ao seu problema. Hoje eu vejo que essa frase ela não está tão bem colocada, porque o nosso Deus é grande. Não há problema que se compare ao tamanho do nosso Deus, e isso é fato, isso é real. Porém, aos nossos olhos, o nosso problema também é grande. E o fato de eu apresentar o meu Deus ao meu problema não significa que eu vou vencê-lo. O que vai me levar a vencer e a superar o meu problema não é o tamanho do meu Deus, mas é o tamanho da minha fé no meu Deus, no meu grande Senhor. Então, é a minha fé
que irá determinar a minha confiança e a minha capacidade, os meus recursos para vencer o meu problema, para conseguir superar o meu problema. Davi, quando estava diante do Golias, diante daquele grande gigante, ele confiava no Senhor. Ele depositou toda a sua confiança, toda a sua força em Deus, e ele demonstrou isso indo à batalha, saindo a campo para guerrear contra aquele gigante. Ele não fez como todos que ficaram na concentração, no campo de concentração, com medos, receosos. Não, ele deu passos de fé em direção ao seu problema, e ele superou o seu obstáculo. O problema, ele é grande, e o problema muitas das vezes vai saber o tamanho do seu Deus, mas o problema é de fato saber o tamanho da sua fé, pois será a sua fé que vai te fazer superar e vencer o seu problema. A graça de Deus virá na proporção do tamanho da sua fé. A fé faz mover montanhas. A fé do tamanho de um grão de mostarda faz algo magnífico, algo grande, algo esplêndido. E é esse combustível que deve mover a minha vida e a sua vida. Claramente havia uma fé muito maior do que um grão de mostarda no coração desse centurião, ao ponto de trazer a cura sobre a vida do seu amigo, sem nem Jesus chegar até a casa. Jesus não foi até a casa desse homem. Quando os mensageiros voltaram e chegando na casa dele, já encontrou o homem curado, o homem sarado. A fé vai te fazer superar os seus desafios. A fé vai te fazer vencer os seus grandes problemas. A fé move montanhas, a fé abre o mar, a fé faz brotar água da rocha. A fé o fará vencedor sobre todos os seus problemas. Vale um amém aí onde você está na sua casa? Agora eu quero ler com você o versículo 10, que vai dizer assim: então os homens que havia sido enviado voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. A fé desse centurião trouxe de volta a saúde física ao seu amigo, restabeleceu a sua vida. Algo sobrenatural, algo incrível aconteceu ali. A medicina não saberia explicar, o ser humano não teria condições de dar razão, explicar de forma lúcida o que aconteceu para que aquele homem fosse restabelecido, mas a fé do centurião traria respostas, a cura, ao milagre que operou sobre a vida daquele homem. Ou seja, o seu grande problema foi superado, foi vencido pela fé. Alguns obstáculos na nossa vida, algumas barreiras, alguns problemas na nossa vida são superados, são vencidos pela fé. Pois nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus vivo. Nós não temos um Deus que não nos ouve, não, nós temos um Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem mãos e toca, e age e opera sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós cremos e confiamos num Deus vivo, num Deus verdadeiro, não é num Deus morto, mas num Deus ressurreto. E esse Deus continua agindo hoje e operando hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. E esse grande problema que nós estamos enfrentando hoje, eu preciso confiar nesse Deus e nada há de nos faltar. Ele irá cuidar de forma zelosa da nossa vida e nós iremos vencer este grande problema, esse grande desafio, em nome de Cristo Jesus. Mas para isso, eu e você precisamos manter uma fé viva e firmada no Senhor Jesus. Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 40, ele vai dizer que nós somos tímidos na nossa fé, nós somos medrosos na nossa fé. E em Mateus capítulo 14, versículo 31, ele vai dizer que nós temos pouca fé, que os seus discípulos eram homens de pouca fé. Mas em Lucas capítulo 17, versículo 5, os seus discípulos pedem a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé.
E essa é a minha oração hoje. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. E sabe quando é que a nossa fé é aumentada? Quando nós estamos diante de grandes problemas. É a única forma. Porque aí nós voltamos de fato os nossos olhos para o Senhor, confiando no agir dele. E é o cenário que nós estamos, diante de um problema. Então a nossa fé vai nos fazer vencer esse problema, em nome de Jesus. E eu concluo o sermão dessa noite, dizendo para você que neste momento o Senhor precisa aumentar a nossa fé, para que possamos vencer esse grande desafio. E você precisa se achegar ao Senhor nesse momento. Você precisa buscar ao Senhor enquanto Ele está perto e invocá-lo enquanto você o pode encontrar, enquanto você o pode achar. Precisamos nos manter firmes na fé, na certeza que a nossa fé vai nos fazer superar esse grande desafio, esse grande problema. E quando nós atravessarmos esse vale, essa tempestade, nós vamos chegar lá do outro lado, sabendo que o Senhor estendeu a sua misericórdia, a sua graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nos poupou e nos salvou, no nome de Jesus. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Jesus, eu peço ao Senhor nesse instante, Deus, que aumente a fé no meu coração e no coração de todos os meus irmãos. Senhor Deus, que os nossos olhos não estejam fixos nas tempestades, nas dificuldades, nos problemas, mas que os nossos olhos estejam firmados no Senhor, na Sua palavra, nas Tuas promessas. Senhor Deus, nós não queremos, Pai, que a nossa fé esmoreça nesse tempo de problemas. Nós queremos, Deus, que a nossa fé cresça, se fortaleça no Senhor, em nome de Jesus. Deus, nos dê o privilégio de ver milagres acontecerem nesse período. Queremos ver o sobrenatural do Senhor, ó Deus, agindo sobre nós, agindo sobre nossa família, agindo sobre nossa nação, agindo sobre o mundo. Por isso nós suplicamos, Deus, ajuda-nos a caminhar por fé, ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar esse problema pela fé no Senhor, em nome de Jesus. Deus, cuida de cada vida, de cada membro da Igreja Batista no Jardim Gá. Os abençoe com a Tua paz, que excede todo entendimento. Os fortaleça, Deus, nas suas limitações e fraquezas. Deus, eu peço que sobre cada um resplandeça o Teu rosto e que o Senhor lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Que nesse período, querido, Deus acrescente a sua fé e que você se fortaleça no Senhor e vença todos os problemas. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.